Atos, capítulo 15, a partir do versículo 36. Quero ler com você então. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, após o que nós vamos orar. E eu quero orar também por Gustavo e Kate, a família que nós oramos. Então, aqui está na vez, não é? Para orarmos durante toda essa semana. Atos capítulo 15, versículo 36 ao versículo 41. Diz assim a palavra de Deus: Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: Voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como o passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Vamos orar? Feche os seus olhos. Coloque seu coração diante do Senhor. Estamos diante da sua palavra. Coloque também os irmãos Gustavo e Kate, para que você também lembre-se durante toda essa semana de orar por esses irmãos. Pai, em nome de Jesus, estamos em torno da Tua Palavra, assentados, Pai, em torno da Tua Palavra e em Tua presença. Pedimos aqui pelo Gustavo, pela Kate, que a Tua boa mão, Senhor, esteja estendida sobre a vida deles, nos desafios que eles têm, na caminhada da família, que o Senhor os sustente, que o Senhor os conduza, dê clareza, Pai, em todos os passos, em toda a direção que o Senhor deseja conduzir essa família, Pai. Aqui te pedimos também que o Senhor abra o nosso coração para a Tua palavra, que o Senhor edifique-nos, Pai, como Tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos dê o crescimento devido, exorta nosso coração, nossa alma, nos consola, nos admoesta, nos traz vida, Senhor, para vivermos e caminharmos em fidelidade a Ti. Estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir Tua voz, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim, ao trazer Tua palavra e nos conduz aqui ao entendimento da Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, eu quero começar lembrando a você de que normalmente nós ouvimos falar sobre a história de João Marcos, essa relação de Paulo e Barnabé, como uma história, e se você buscar na internet, uma história de superação, uma história de dar uma segunda chance, uma história em que há um homem que tem mais compaixão, um homem que sabe enxergar o erro dos outros e acolher essa pessoa, e a história de um outro homem que, sendo muito mais rígido, em algum momento da história termina entendendo que talvez pegou pesado demais, e aí volta atrás com João Marcos. Então, normalmente,
o que nós encontramos nos relatos extra-bíblicos daquilo que é essa história em que envolve a vida de Marcos, a vida de Barnabé, a vida de Paulo, é exatamente essa tríade em que o ponto alto é a vida de Marcos, como alguém que fracassou, alguém que errou na caminhada cristã. Lembrando que esse Marcos é o mesmo evangelista que nos escreve o Evangelho de Marcos. E a Barnabé, aquele homem que, apesar do erro de Marcos, ele consegue acolher. Mas Paulo, olhando para o erro de Marcos, é aquele que age com muito mais dureza, é aquele que age sem tanta misericórdia assim de João Marcos. E então, no fim já da sua carreira, ele escreve aos seus discípulos, a Timóteo, na carta aos Colossenses, ele cita sobre João Marcos como alguém que foi útil no ministério dele. Por isso, aquele que foi inútil passou a ser útil. O que, na verdade, essa comparação o apóstolo Paulo faz quando escreve a sua carta a Filemon, falando de Onésimo, de que foi inútil para Filemon, porque era escravo dele e fugiu, e então agora convertido ao Senhor voltava a ser útil, porque agora passava a ser irmão na fé de Filemon, e que Filemon precisava acolhê-lo ali como irmão na fé, e até como dívida que tinha ao próprio Paulo, por tudo aquilo que Paulo já havia prestado e servido a Filemon. Mas observe, eu queria então iniciar pensando com você aqui, que quando observamos o texto bíblico mais amplo, não apenas o relato do capítulo 15, mas olhamos para o capítulo 13, eu peço que você abra no capítulo 13, percebendo onde se iniciou, ou qual foi o motivo dessa resistência de Paulo à participação de João Marcos na segunda viagem. É preciso que a gente entenda e olhe para o texto bíblico sem os nossos pressupostos. E que pressupostos são esses? Não apenas os pressupostos que a gente escuta já em alguns estudos sobre o texto, mas os pressupostos que fazem com que a gente enxergue os relatos bíblicos à nossa própria maneira. Os pressupostos que temos sobre como as relações se estabelecem, como as relações se dão, e que a gente aprende dentro da nossa própria casa, ou nos filmes, ou nos diversos lugares onde a gente convive. E a gente pega esse pressuposto e vem para o texto bíblico já pensando daquela forma. Então, muitas vezes, a nossa imaginação, os nossos pressupostos trazem afirmações às narrativas bíblicas que não foram afirmações feitas pelo texto bíblico. E a gente sai tirando lições para a nossa vida que não foram as lições que o texto bíblico se limitou a nos entregar. Então, essa não é uma história sobre João Marcos. Essa não é uma história sobre Paulo. Essa não é uma história sobre dar segunda chance. Essa não é uma história sobre como encontramos na internet a história daquele que deu a volta por cima. Então você encontra assim, João Marcos, : aquele que deu a volta por cima. E quando nós lemos o texto bíblico, tentando não atrapalhar o texto, tentando não entregar ao texto aquilo que ele não nos entrega, a gente começa a observar que Lucas, que escreve o livro de Atos, não está muito interessado nos pormenores dessas questões, mas a gente tem como observar a história inteira relatada do que Deus está fazendo através do seu Espírito, naquele momento da história, naquele momento da própria revelação, na transição que o Senhor está fazendo com a igreja, passando da primeira aliança para a segunda aliança, ou seja, o Novo Testamento, a vida da igreja, através e após o sacrifício de Cristo. Observe capítulo 13, versículo 13, como falei. A palavra de Deus diz assim:
Navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Observe, não há aqui qualquer indício de que Lucas esteja nos dando, de que João Marcos cometeu alguma coisa errada, equivocada. Há apenas o relato de que no início da primeira viagem, que ela começa no capítulo 13, Paulo e Barnabé são eleitos e a igreja impõe a mão sobre eles, enviando eles para que eles pudessem ir para essa primeira viagem missionária. E no versículo 4 e 5, Lucas nos informa que João Marcos foi levado por eles como auxiliar nessa viagem. Sendo levado nessa viagem como auxiliar, ele, no momento em que eles já vão partir, como o texto diz, de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se para Perge, da Panfilha. No momento em que eles vão para a Panfilha já, João Marcos entende e decide, isso nós podemos olhar e enxergar no texto, de que não caminhará mais com eles, que não vai com eles, ele volta. Observe o texto, como ele se segue. Versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Veja, o texto segue dizendo, Marcos os deixou, eles seguiram, e chegando na sinagoga, eles se assentaram. O foco do texto, por incrível que pareça, é o fato de que eles chegaram à sinagoga e se sentaram. Eles são os discípulos, apóstolos, estão pregando sobre Jesus e eles se assentaram na sinagoga. Aí observe o versículo 15. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes das sinagogas mandaram dizer-lhes, irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dize-a. Essa é a ênfase que Lucas está dando. Lucas não está narrando o texto, nos dando ênfase ao fato de que João Marcos os deixou. Ele só relata. A partir daí, na viagem, João Marcos não segue com eles seguem sozinhos. Voltando então para o capítulo 15. Observe. A igreja do Senhor havia elegido alguns homens para voltarem para Antioquia junto com Paulo e Barnabé. Havia tido uma discussão em Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, para resolver, observe, quanto a essa transição da primeira e segunda aliança, os gentios convertidos ao Senhor, eles precisariam se circuncidar ou não. A igreja se reúne em Jerusalém e eles entendem, e pelo Espírito do Senhor, que os gentios não precisavam se circuncidar para que fossem salvos. E o texto, no início do capítulo 15, nos diz claramente, alguns judaizantes estavam ensinando aos judeus que se eles não se circuncidassem, eles não poderiam ser salvos. E é disso que o concílio trata. Saindo então essa decisão, a igreja elege Silas e Judas para levarem junto com Barnabé e Paulo a carta, a epístola aos judeus de Antioquia, aos cristãos de Antioquia, de que eles não precisavam se circuncidar. Então, Lucas deixa claro que Silas e Judas eram profetas na igreja em Jerusalém, eles pregavam a palavra, eles expunham a palavra do Senhor, as leis e os profetas. E esses dois são aqueles que redigem a carta, decisão do conselho da igreja, certo? Do concílio maior da igreja,
eles redigem então a notícia e levam à igreja dos gentios, dizendo: vocês são salvos no Senhor Jesus, pela fé no Senhor Jesus, e não precisam da circuncisão para serem salvos. A igreja se alegra, a igreja celebra, e Lucas diz que eles ficaram ali então em Antioquia por algum tempo. Alguns voltaram, mas especificamente Silas, Lucas deixa isso muito, enfatiza isso, versículo 34 do capítulo 15, observe, volte para o 33. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que o enviaram. Ou seja, a igreja deixa então esses irmãos voltarem para Jerusalém. Paulo e Barnabé, no versículo 35, demoraram-se em Antioquia. Mas Lucas faz questão de nos observar, versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali em Antioquia. E o que é que eles faziam em Antioquia? Ensinando, pregando a palavra de Deus, com muitos outros, a palavra do Senhor. É então que chega na questão deles revisitarem as igrejas na segunda viagem, e Barnabé queria levar João Marcos, e Paulo diz: não é justo. Veja, Paulo não está afirmando que Marcos errou, que Marcos pecou. Paulo diz o seguinte: não é justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não nos acompanhando no trabalho. Marcos não nos acompanhou no trabalho. Marcos não sabe o caminho que a gente fez. Marcos não conhece as igrejas que nós visitamos, que nós plantamos. Não é justo levá-lo, afinal de contas, a igreja elegeu Silas e Barnabé para nos seguir nessa viagem. Silas e Judas, para nos seguir nessa viagem. O que é justo, o que é coerente agora, é que Silas continue conosco. Barnabé toma então a seguinte decisão. O texto diz, versículo 39 do capítulo 15. Levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Barnabé é de Chipre. Chipre é cidade natal de Barnabé. O que acontece é que eles descem então de Antioquia para Seleucida e pegam o barco e voltam para a ilha de Chipre, que é a cidade natal de Barnabé. Eles voltam para casa. Veja, não há momento nenhum no texto dizendo que eles se afastaram da fé. Queridos, nós encontramos, se você pesquisar pela internet, você vai encontrar gente dizendo que houve um momento de Marcos em que ele se desviou da fé. A decisão de João Marcos de simplesmente não continuar naquela viagem, há aqueles que dizem que foi um desvio da fé. Quando todos os textos, quando avaliamos cronologicamente a citação de Paulo aos 1 Coríntios, Paulo citando Marcos em Timóteo, Paulo citando Barnabé como um sobrinho ou primo, algumas traduções variam nisso aí, acredita-se que era primo de Barnabé, citando sobre eles, nunca é qualquer citação que trouxesse um demérito sobre Marcos ou sobre Barnabé. Aquela é uma discussão madura de dois homens profundamente cheios do Espírito de Deus, cheios de vontade de servir ao Senhor, que entregaram a vida ao Senhor. Os primeiros relatos de Lucas sobre Barnabé acontece exatamente quando Barnabé vende um campo que ele tem e entrega tudo aos pés dos apóstolos. Após aquilo ali, Ananias e Safira veem aquele acontecimento e fazem assim: vamos dar também, né, nossos recursos para a igreja. Eles também vendem e, ao invés de darem tudo, não estava sendo pedido a eles, não estava nenhuma intimação para que eles fizessem aquilo. Ao invés de darem tudo, eles fingem que deram tudo e seguraram a outra parte.
e o que vem sobre eles é exatamente condenação e morte. Barnabé é aquele que começa a ter uma relação com a igreja do Senhor ao crer em Jesus Cristo, de um profundo respeito de todo o colegiado apostólico. Quando então o apóstolo Paulo, ainda sem ser Paulo, mas ser Saulo, se converte no caminho de Damasco e vai até Jerusalém para procurar os apóstolos, o texto de Lucas diz que eles tiveram medo daquele. Por quê? Porque era Paulo que estava encabeçando a perseguição judaica aos cristãos. Era Paulo que estava promovendo toda aquela dispersão dos irmãos em Cristo, porque ele estava mandando matar aqueles que seguiam a Cristo Jesus. Quando ele chega em Jerusalém, dizendo que é crente agora, dizendo que é discípulo de Jesus, os apóstolos temeram. E Lucas relata que é Barnabé que vai, busca Paulo e leva até os apóstolos. Escutem o que ele tem a dizer. Presta atenção. Eles escutam então como Paulo estava pregando a palavra do Senhor e sendo perseguido, inclusive, por causa da palavra do Senhor. E então eles começam a perceber aquilo que Deus estava fazendo na vida de Paulo. Quando a igreja começa a avançar em direção aos gentios, Paulo não está mais em Jerusalém. O que Barnabé faz? Barnabé vai e busca Paulo novamente, agora para ir pregar a palavra do Senhor aos gentios. Barnabé tinha uma percepção das capacidades, daquilo que Deus estava fazendo, e Lucas relata que ele era um homem cheio do Espírito de Deus, cheio de temor a Deus. Veja, esses não são relatos aleatórios. Lucas está nos fazendo enxergar o papel que Barnabé tinha na igreja do Senhor e o papel que Paulo começa a ter na igreja do Senhor através da vida de Barnabé. Deus está usando, por intermédio de Barnabé, a vida de Paulo agora. E todo o relato de Lucas começa fazendo uma ascendente, mostrando o quanto Paulo é que começa a se destacar na missão e na expansão do Evangelho do Senhor aos gentios, saindo de Jerusalém, mas avançando agora para todo o mundo conhecido naquela época. Quando lemos o livro de Atos com atenção, percebemos então o avanço que a igreja do Senhor tem, e é isso que Lucas está nos narrando, como a igreja do Senhor está sendo, está avançando no mundo, e como o Senhor está usando os seus servos de maneiras diferentes, com características diferentes, com perspectivas diferentes, mas usando todos eles para a expansão do reino do Senhor. Em nenhum momento Lucas se detém à vida em si desses homens, mas se detém àquilo que Deus está fazendo pelo seu Espírito na vida da igreja, através, óbvio, de alguns homens que Deus, no seu bel prazer, na sua soberania, utilizou para a glória dele e para a expansão do reino, crescimento da igreja. Então, quando nós lemos Colossenses, eu peço que você abra, e Paulo está escrevendo a carta aos Colossenses, exatamente da prisão em Roma. Colossenses capítulo 4, versículo 10. Veja, Paulo diz: saudai-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Observe, Paulo está dizendo, recebam João Marcos aí, agora na cidade de Colossenses, e falando dele como sobrinho de Barnabé. Observe, Barnabé tem um sobrinho ou um primo, e no meio daquela discussão, o que Barnabé decide é voltar para Chipre, que eles já haviam também plantado igreja ali,
e continuar o trabalho lá. A narrativa de Lucas encerra aqui todo o relato de Barnabé e de Marcos. Mas Paulo é quem narra e cita, melhor dizendo, observe 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Ainda da prisão, Paulo diz: somente Lucas está comigo. Esse que escreve o texto de Atos é aquele que está com Paulo ali o tempo inteiro. Toma contigo Marcos, ele está pedindo para Timóteo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando Paulo escreve a Timóteo, já é na prisão em Roma, já depois de ter sido preso algumas outras vezes, e o que os relatos nos diz é que Lucas é aquele que o tempo inteiro acolheu a Paulo nos momentos em que ele estava nas prisões. Lucas sempre foi aquele dos judeus, que Paulo diz, dos da circuncisão. Marcos foi aquele que sempre esteve comigo. Então observe, o relato bíblico nos diz que ali ele deixou, mas que a missão continuou. E nos momentos em que Paulo estava preso, Marcos estava lá, acolhendo e dando suporte a ele. Mas o que é que se afirma disso? É que houve uma reconciliação. Não se pode afirmar o que a palavra de Deus não nos afirmou. Reconciliação quando? De quê? Se nós simplesmente olharmos para o relato de Atos e não olharmos com os nossos pressupostos e nossas imaginações, o que nós temos do relato bíblico é: Marcos não foi, Paulo continuou, Barnabé voltou com Marcos, quem continua é Silas, aquele que foi eleito pela igreja. E então o evangelho continuou sendo expandido, Marcos continuou dando apoio a Paulo de outras formas, que não sendo o seu auxiliar na missão. Qual o problema nisso? Qual questão que aconteceu aqui? O que há é Deus utilizando os seus servos de diversas formas, mas o que é claro também é que a palavra grega usada por Lucas, dizendo que houve uma desavença na nossa tradução, é uma palavra que em momento nenhum, quando ela é usada no grego, ela incita ali ou traz alguma ideia de raiva, ela não traz uma ideia de má vontade das partes, em querer fazer uma à vontade do outro, mas eles estão ali simplesmente olhando a coisa e analisando a coisa de forma fria. E por isso a palavra que Lucas usa é: Paulo não julgou ser justo. Não cabe dentro da missão levar agora aquele que não viu absolutamente nada, que não conheceu absolutamente nada, que está despreparado para esse momento, naquilo que nós vamos fazer. Veja, não é uma resistência a Marcos, não é uma resistência à pessoa. E observe como muitas vezes, quando nas demandas da igreja do Senhor, quando nós nos deixamos levar pelos nossos pressupostos e imaginações, quando muitas vezes alguém vem e nos diz assim: não, você não é a pessoa para isso, parece que é uma resistência pessoal, parece que é algo que diz respeito a você. Mas o que todo texto bíblico vem nos trazer é que Marcos não compreende dessa forma. Marcos é aquele que continua indo nas prisões de Paulo, dando o apoio dele, sendo ele da circuncisão. E Paulo é aquele que o recebe na prisão, que é acolhido por ele, é aquele que quando ele vai, ainda pede a Timóteo para que o leve de volta, porque ele me é útil no ministério. Em outras palavras, ora, aquele que não serviu por um caminho, é aquele que serve por outro caminho. E nós não precisamos fazer a valoração daquele que serve de uma forma com o que serve de outra.
Isso não é história de dar a volta por cima, mas é a história de como Deus pode usar os seus servos de diversas formas, e assim Ele sempre fez na vida da sua igreja. Marcos é aquele que relata, o primeiro que relata a história de Cristo Jesus, o Evangelho de Marcos. Todos os outros evangelhos se apoiam no texto de Marcos como um ponto de partida para relatar com mais detalhes, mas usando o texto de Marcos como esse ponto de partida. Então observe, querido, hoje nós nos assentaremos na mesa do Senhor. Hoje nós somos chamados e convocados a examinar o nosso coração. Somos chamados e examinados para examinar o nosso coração e de fato enxergar aquilo que o Senhor está nos chamando e nos convocando a vivermos em nossa vida como servos, como discípulos do Senhor. Eu quero considerar em tudo isso, há infinitos textos que eu gostaria de ler e trabalhar com os irmãos. O tempo não nos vai permitir, mas não se esqueça, leia a carta de Filemon, leia a carta a Timóteo, observe como os textos da palavra do Senhor relatam aquilo que Deus está fazendo na sua igreja. Leia capítulo 9 de Atos, até o capítulo 15, para que você possa compreender um pouco melhor. Há diversos textos que vão se destacar e nos saltam aos olhos para enxergarmos as maravilhas dessa graça de Deus, essa multiforme graça de Deus, presente na igreja, usando homens, usando pessoas como Ele bem quer, com as características que essas pessoas têm, com os dons que essas pessoas têm, para que a igreja do Senhor se torne cada vez mais semelhante a Cristo. Eu quero pensar então que nós precisamos saber lutar por princípios que são inegociáveis no discipulado, princípios que são inegociáveis quanto ao Evangelho, princípios que são inegociáveis e que sustentam e formam a igreja do Senhor. Veja, o apóstolo Paulo é aquele que foi rejeitado em primeiro momento pelos discípulos, pelos apóstolos. Barnabé é aquele que traz Paulo, e então Paulo, de imediato, começa a desempenhar um papel entre os apóstolos, na igreja do Senhor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos lembra o quanto ele mesmo exortou publicamente Pedro e Barnabé. Porque depois da decisão do concílio de Jerusalém, de que os judeus não precisavam se circuncidar, Pedro e Barnabé ficam ali meio que constrangidos no assentar-se à mesa com os gentios. E então, Barnabé, que já tinha aceito, já tinha compreendido toda a questão, ao chegar alguns judeus no mesmo ambiente, ele meio que se constrange e dá meio que o passinho atrás e fica meio ali que diz, olha, eu não estou sentado à mesa com os gentios, porque isso era coisa que o judeu fazia. Não se sentava à mesa com os gentios, tomando o salmo, dizendo bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Então observe, Paulo exorta Pedro e Barnabé, dizendo, como é que vocês sendo judeus, vocês não vivem mais como judeus por causa da liberdade do evangelho, e agora estão constrangendo os gentios a viverem como judeus? O texto diz assim, eu resisti-os face a face, publicamente. Pedro e Barnabé reconhecem uma disciplina pública, feita pelo apóstolo Paulo. Observe, são os apóstolos compreendendo quem é esse homem que o Senhor colocou agora na igreja do Senhor, para fazer com que a igreja do Senhor se desenvolva e cresça. Eles reconhecem aquilo. Você percebe, querido, como muitas vezes na nossa sociedade, exortações públicas são tidas como verdadeiras agressões ao indivíduo e não àquilo que está sendo praticado.
Se numa escola você corrige uma criança, pais podem te colocar na justiça, porque você constrangeu o filho. Muitas vezes, quando na igreja pessoas são disciplinadas, pessoas colocam a igreja na justiça, porque foram expostas publicamente. Observe, aquilo que rege a vida da igreja do Senhor é a palavra de Deus, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, a sermos de fato humildes e submissos à palavra do Senhor. E quando nós resistimos ao caminho que alguém fez, não estamos necessariamente dizendo que o caminho foi errado ou que o caminho foi o pecado, mas que na igreja do Senhor, aquele caminho não vai estar casado, não é compatível com aquilo que Deus está querendo fazer na sua igreja. E isso necessariamente não é não gostar da pessoa, não é não gostar do indivíduo, mas é dizer não é justo, não é justo, agora não, por esse caminho não, para esse fim não, para esse ministério não. Mas não é uma resistência à pessoa. Então observe, nós precisamos, como o apóstolo Paulo, e na conduta que ele tem, saber lutar quando são princípios inegociáveis. Como assim um elemento a mais para sermos salvos? Não é isso que o Evangelho nos ensina. Somos salvos pela fé somente em Cristo Jesus, não pelas nossas obras. Por isso, a carta aos Gálatas diz: a circuncisão ou a não circuncisão não tem valor algum, mas a fé em Cristo Jesus. Temos que saber lutar quando são coisas inegociáveis, mas o mesmo apóstolo é aquele que se utiliza, sim, das bênçãos, das virtudes que o Senhor deu a Marcos para abençoar o ministério, para edificar o ministério. Então observe, por aqui não, mas por aqui sim. Você percebe? E muitas vezes nós não conseguimos enxergar as nossas próprias histórias de uma maneira macro, percebendo o que Deus está fazendo e não simplesmente aquela unidade, aquela partícula de um todo que é a nossa história, e nós vamos nos degladiando de forma desnecessária. E aí muitas vezes aquele que é mais firme conosco, nós tratamos como sendo um intolerante. Mas aquele que fez uma caminhada com a gente, que sabe que a gente está errado, mas que a palavra exortação é a palavra daquele que põe o braço por cima de nós e vai nos conduzindo no caminho, mas vai nos dizendo qual é o caminho. A gente fica se degladiando, tentando até escolher qual lado é melhor. E o que nós não percebemos é que nós vamos colocando Barnabé e Paulo como forças opostas. E alguém vai precisar estar errado nessa história. Mas ninguém que sai avaliando essas histórias como se elas fossem um aspecto específico, anunciando Marcos como alguém que deu uma volta por cima, ninguém tem a coragem de dizer assim: Barnabé agiu certo, mas Paulo foi aquele que errou. Sempre se deixa nas entrelinhas. Mas o raciocínio lógico é claro. Se Paulo voltou atrás com Marcos, Paulo então cometeu um erro naquele momento? Quem de nós pode dizer que Paulo cometeu um erro ao dizer Barnabé não está apto para essa viagem? Não é justo que ele siga nesta viagem. Então, nós precisamos aprender a não ficar se degladiando com aquilo que Deus coloca na igreja para abençoar a sua igreja. Homens com características diferentes, com virtudes diferentes, e somente esses homens trabalhando juntos, na liderança da igreja, juntos, nós podemos nos aproximar da verdadeira imagem de Cristo na igreja, porque nenhum de nós teremos a capacidade de sermos plenamente e de desenvolvermos plenamente todas as virtudes de Cristo. Compaixão, misericórdia, justiça, amor, tudo em um só ser. Mas é por isso que Deus levanta homens diferentes para conduzir a sua igreja, para que todas essas virtudes possam andar de forma casada, e por isso nós somos um corpo. É o corpo de Cristo,
sendo aperfeiçoado em Cristo, com as virtudes que Cristo dá a cada um dos líderes que Ele levanta na igreja. Por isso, entenda, ser impedido de algo por decisão errada, muitas vezes, não é ser rejeitado como pessoa, mas ainda assim, não dá para se afirmar que a decisão de Marcos foi uma decisão errada. A palavra de Deus não nos diz isso. Mas ainda quando você for barrado por caminhos errados que você está fazendo, querido, em nome de Jesus, não compreenda isso como uma rejeição pessoal, como um atrito ou uma discordância de sua pessoa, mas é da conduta, porque toda disciplina, nós cremos assim, visa o bem do faltoso, visa a edificação da igreja, visa a glória de Cristo. O que a palavra de Deus nos ensina é afasta e acompanha. Mas quando alguém é afastado por caminhos e decisões que tomou, ainda que não sejam erradas, mas simplesmente não encaixam com aquilo que a igreja precisa construir como uma cultura santa, uma sociedade que se constitui a partir da palavra de Deus. Ainda que a tua decisão não seja um pecado, muitas vezes nós precisamos ser resistidos, porque a decisão pode gerar uma cultura, pode gerar um ambiente pecaminoso. Imagine você, se a decisão de Marcos fosse assim, não, eu não vou. Não tinha nada obrigando ele a ir. Mas se a motivação de Marcos fosse, ixi, que viagem bronca danada, vou não. Passar por aquele estreito ali, prefiro voltar para casa. Se tivesse sido uma covardia, como é afirmado muitas vezes, o que poderíamos dizer é que a covardia era o pecado, mas a decisão em si não. O que motivou a decisão era pecado, mas a decisão em si não era. É pecado não querer viajar? É pecado não querer ir com aquele missionário que está indo para Portugal, aquele missionário que está indo para Bangladesh. Aí ele chama você. É pecado você dizer, não, eu não fui chamado para isso não. Se sentir assim, querido, você vai cair num estreito. É pecado, querido, a não obedecer ao Senhor. Entende? Então, às vezes, as nossas motivações, elas são pecaminosas, ainda que as decisões tomadas, as atitudes tomadas, não sejam. Mas quem pode sondar os nossos corações? O Senhor. O que a liderança pode fazer é te questionar. E o que você pode fazer é ser honesto. Mas se você não for, aquele que te questiona não tem como avançar. Ele só pode confiar no teu testemunho. Então observe, não podemos estabelecer a decisão de Marcos como uma decisão errada. E uma decisão errada necessariamente não precisa ser um pecado. Entende? Às vezes você decide fazer uns caminhos que assim, não vai dar bem na tua vida. Mas não tem como dizer assim, se você pecou porque tomou tal caminho. Então observe, querido, a vida cristã, ela é muito mais estreita do que imaginamos. Há muitos caminhos que parecem ser caminhos de vida, mas o final deles são caminhos de morte. Então veja, não espere que o Senhor diga, pare, isso é pecado. Mas tenha certeza que às vezes, algumas decisões que tomamos vão nos levar a consequências muito danosas. Decisões erradas podem gerar condutas pecaminosas e uma cultura pecaminosa. Às vezes a tua decisão foi só errada, e por causa do erro da decisão, existe uma conduta que começa a ser praticada, e aí sim, pode ser que você comece a pecar por causa disso.
Mas o Senhor estabeleceu na sua igreja lideranças com virtudes e características diferentes, para que nós possamos ser conduzidos pela própria palavra de Deus, pelo Espírito de Cristo, usando a liderança da igreja para o nosso crescimento, para o nosso avanço. Deus sempre vai providenciar na igreja os líderes que a igreja precisa. Deus sempre levantará homens para liderar a sua igreja do jeito que ela precisa ser liderada. Por isso, quando Deus te chama, não tente colocar uma régua, um nível maior do que o próprio Deus coloca para a sua vida. Muitos de nós, muitas vezes, rejeitamos vocações, resistimos a vocações, porque nos comparamos com homens e não olhamos para Cristo. Muitas vezes olhamos e dizemos, eu não sou daquela forma, eu não tenho tal coisa, eu não tenho tal dom, eu não sou assim, eu não tenho essa capacidade, aquela outra capacidade. O Senhor nos chama com as capacidades que temos, que Ele mesmo nos deu, com as virtudes que Ele mesmo nos deu, para que somados possamos ser como um corpo de Cristo que cresce para sermos cada vez mais semelhantes a Cristo. Porque só Ele tem todas as virtudes necessárias. Mas observe também, querido, que a opinião dos homens que Deus colocou como liderança em sua vida não são opiniões banais. E muitas vezes o discordar do caminho que você está fazendo, não acredite que seja porque acham que é pecado, porque existem caminhos errados, que necessariamente não é pecado, mas pode ser caminho de morte. Agora que nós chegamos à mesa do Senhor, eu peço a você, curve sua cabeça, coloque sua vida diante de Deus, entendendo que assim como Barnabé, assim como Paulo, assim como Marcos, assim como Silas, a sua história e a minha história, a sua história não é nada demais. A minha história não é nada demais. O que importa é aquilo que Deus quer fazer no seu reino e aquilo que o Senhor está fazendo no seu reino. Talvez haja caminhos que você tem tomado como opção de sua vida. Deixa eu dizer a você, o homem jamais terá como dizer, esse é um caminho de pecado. Por isso procure enxergar o que Deus está fazendo de forma maior. E não o que você entende que é para o seu próprio caminho. Como Deus quer te usar. Como Deus quer usar a sua vida. Enquanto nós nos preparamos para participar da mesa do Senhor, prepare o seu coração, peça ao Senhor que sonde o seu coração. Existem princípios pelos quais eu e você precisamos lutar. Em alguns momentos precisamos ceder. Para que o Senhor seja glorificado. Prepare o seu coração, querido.